Atacama com beleza exuberante. Considerado uma das maiores planícies alagáveis do mundo, o Pantanal apresenta um mosaico de diferentes ecossistemas. A região ocupa parte dos estados brasileiros do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além do norte do Paraguai e do leste da Bolívia. Mas a beleza da região também está nas cidades que aproveitam a natureza para compor o visual. Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, é uma delas. Reduto histórico de divisionistas entre o sul e o norte, a cidade apresenta ainda nos dias de hoje forte relação com a cultura indígena e suas raízes históricas. No final da década de 1940, a capital sul-mato-grossense conheceu o tratamento e a cura para uma das enfermidades mais misteriosas, o pênfigo. Em Campo Grande, o Hospital Adventista do Pênfigo sempre foi referência no tratamento da doença que deu nome à instituição. A história da cura da enfermidade está ligada ao surgimento do hospital. O pênfigo é uma doença autoimune que causa o aparecimento de bolhas na pele e algumas vezes nas mucosas. As bolhas podem se espalhar por todo o corpo. As lesões são dolorosas, com sensação de ardência e queimação, que originou o nome popular fogo selvagem. O início modesto é marcado pela cura da doença através de uma fórmula descoberta por Isidoro Jamar, um farmacêutico argentino que morava na região. Em 1948, após o tratamento e cura da esposa, Alfredo Barbosa de Souza, pastor adventista, começou a tratar as vítimas dessa doença na cidade. A notícia que os adventistas estavam curando o fogo selvagem se espalha e outros doentes começam a vir atrás do tratamento. Nesta época, um casal doou uma área num local retirado da cidade para receber os enfermos. As primeiras instalações foram pequenas cabanas muito simples, com leitos improvisados. Em março de 1949, foi iniciado um plano para a construção de um hospital para o tratamento da doença. O primeiro prédio foi inaugurado em 9 de novembro de 1959. O nome na época era Hospital Mato Grossense do Pênfigo. Com a chegada do Dr. Günther Hans em 1960, o tratamento do pênfigo foi atualizado de acordo com os últimos acontecimentos da época, que indicavam ser o pênfigo foliáceo uma doença autoimune. A partir de 1975, o hospital passou por ampliações na estrutura, abrindo as portas ao atendimento de pacientes de clínica geral e cirurgia. O nome e a estrutura física da instituição passaram por algumas modificações até chegar às atuais instalações do Hospital Adventista do Pênfigo. Quando inicialmente o hospital concebeu-se a ideia de um hospital, foi exatamente com o intuito de poder minorar o sofrimento de pacientes que tinham a doença do pênfigo, também conhecido como fogo selvagem. A partir daí, o hospital foi crescendo e esse crescimento em relação ao tratamento dos pacientes com pênfigo gerou a necessidade de uma incrementação de serviços, não só para poder atender a esses pacientes, mas também para atender a comunidade em geral. A instituição também mantém o Centro de Vida Saudável com programas periódicos para promover a mudança no estilo de vida e ainda uma unidade no centro da cidade. Entre os destaques que marcaram a história do Hospital Adventista do Pênfigo está a cura de uma menina de 7 anos de idade que veio da Índia para ser tratada de fogo selvagem em 1982. As causas da doença ainda são desconhecidas, mas ela tem algumas características peculiares. Ela atinge principalmente pessoas da zona rural, muitas vezes de áreas de desmatamento. Os doentes têm o corpo tomado por feridas que vão descamando e queimando como fogo. A doença apresenta 2 tipos: o pênfigo foliáceo, onde as lesões aparecem no couro cabeludo, no rosto, no tórax e depois por todo o corpo e que evolui para um estado em que predomina a escamação generalizada, e o pênfigo vulgar, que é o tipo mais agressivo da doença, que caracteriza o aparecimento de bolhas também nas mucosas. Desde o surgimento, o Hospital Adventista do Pênfigo atende os portadores dessa doença filantropicamente, sem custo algum. O setor de dermatologia do hospital recebe pacientes de todos os lugares do Brasil e até de outros países.
Geralmente, pênfigo foliáceo, independente de questão socioeconômica, independente de nível, a gente atende todos os pacientes sem distinção. Fora esse projeto do pênfigo, nós também atendemos a comunidade próxima, a comunidade Dom Antônio, onde nós fazemos cirurgias com especialistas, nós fazemos consultas com especialistas e também exame de diagnóstico com eles, tá? Além dos projetos que a gente tem feito na própria comunidade. A pessoa com pênfigo precisa apresentar uma biópsia de pele, que é analisada pelo médico responsável pelo tratamento, que aprova a vinda do paciente. Normalmente, hoje em dia, os pacientes já vêm em uma fase bem inicial. Então isso facilita bastante, tanto o diagnóstico quanto o tratamento em si. O tratamento do pênfigo pode ser feito ambulatorial ou com internação em casos mais graves. A medicação é à base de corticoides. Nós começamos com uma dose média de 60 miligramas. Assim que as lesões desapareceram, a gente começa a reduzir 10 miligramas por semana, até chegar em 20 miligramas. E aí a gente mantém essa dose por uns 3, 4 meses. E dali para frente, então, devagar, a gente vai tirando o medicamento. No tratamento ainda é usado a pomada P36, presente desde o começo do hospital. Curiosamente, ela passou por 36 alterações na fórmula para trazer um resultado mais eficiente. Enquanto no hospital, os pacientes recebem um atendimento humanizado. Eles são tratados com atenção, carinho e profissionalismo. Preconceito aqui não existe. Não, de jeito nenhum, que a gente chega, a gente fala com eles. E eles também se sentem bem com isso, né? Porque eles são assim, eles chegam com, assim, magoados devido aos preconceitos, né, que as pessoas fazem, eles... Segundo a enfermeira Dalva, que trabalha há cerca de 20 anos com pacientes de pênfigo, esse preconceito é notado na rua, quando eles vão pegar algum transporte público, quando vão procurar emprego ou, em alguns casos, até na família. Situações que desencadeiam até a depressão em muitos pacientes. Mas uma grande dificuldade é o trabalho. A doença afasta as pessoas das atividades, principalmente as que precisam de exposição ao sol. Essa paciente, que não quer se identificar, mora num sítio em Pontes Lacerda, no Mato Grosso, cerca de 1.000 quilômetros de Campo Grande. Ela descobriu que estava com pênfigo em 2010. Depois de alguns tratamentos no estado de origem, decidiu vir para o Hospital Adventista do Pênfigo. Mas a distância da família não é fácil. A família está lá em Pontes Lacerda, só eu aqui mesmo. Estou com vontade de voltar, mas eles vieram só trazer aqui e voltaram. Ela recebeu alta na mesma semana em que foi gravada a entrevista. O tratamento, porém, não terminou, mas já amenizou a dor e as feridas. Agora, ela vai seguir as orientações do médico em casa. Agora eu estou boa, eu não sinto mais nada, não. Em casa, como é que a senhora vai tratar em casa? Em casa, eu acho que é só um remédio só que ele passa para ir tomando, assim, tudo. Evitar o sol? Evitar o sol, é só. E quando volta pra cá? Só em março que volta para fazer uma outra revisão, assim, alguma coisa. Essa também é a primeira internação do Iracildo no Hospital Adventista do Pênfigo. Há 17 dias no hospital, ele chegou com um quadro mais grave. Ele já fez outros tratamentos, mas sem resultados satisfatórios. No começo foi assim, tipo uma queimadura que saiu, né, uma primeira vez. Aí eu não tinha conhecimento, a gente não tem conhecimento, né, foi tomando qualquer remédio, tipo de remédio. No Hospital Adventista do Pênfigo, além da medicação, Iracildo tem uma dieta balanceada, o que contribuiu com o tratamento. Tem sido bom, tem sido positivo. Dos dias que eu estou aqui eu já melhorei acho que uns 95% do que eu cheguei, foi bem ótimo. A dieta do tratamento com pênfigo, ela tem que ser uma dieta hiperproteica por conta da regeneração tecidual e também uma alimentação baseada em menos açúcar, menos gorduras, para essa recuperação do estado nutricional do paciente com pênfigo. A gente insere na alimentação deles muita verdura, muita fruta, para que eles possam ter uma recuperação mais saudável e mais rápida.
A orientação vale também para o paciente dar continuidade ao tratamento em casa. Nós fazemos uma orientação nutricional para esses pacientes para que eles não façam uso de muitos alimentos doces, né, com muito açúcar e também com muita gordura. E também com os alimentos carnes, que eles evitem comer os alimentos carnes. Seu Vicente está no hospital pela segunda vez. Natural da Bolívia, o motorista de caminhão demorou para descobrir o diagnóstico das feridas que apareciam no corpo. Em 2 anos, $4.000. Aqui no Brasil, grátis. Graças a Deus, a esse hospital. Que Deus bendiga. O tratamento dele continua. Questionado sobre esperança e fé, ele tem uma resposta rápida. Muita fé. Muita fé. Por isso vim aqui. A ação do medicamento, a disciplina na dieta e o cuidado no dia a dia. Todos esses componentes, aliados à esperança e à fé, já realizaram grandes milagres entre os pacientes de pênfigo do Hospital Adventista. Pessoas que no passado desenvolveram a doença e hoje estão totalmente curadas. Pessoas como seu Leontino e Dona Graça. Ele morava em São Paulo e ela em Manaus, no Amazonas. Os dois desenvolveram a doença ainda na adolescência e conheceram o Hospital Adventista do Pênfigo através da Recolta, uma ação realizada pela Igreja Adventista para arrecadar recursos para construir e manter o hospital. A vinda para Campo Grande foi o alívio para a doença. Nós viemos de charrete, lá da rodoviária até o hospital, que era longe, né? Não tinha ônibus, não tinha táxi nenhum, aceitava fazer o transporte. Aí eu vim e fiquei, por sorte, o Dr. Ninter estava lá no hospital. Aí ele me viu, já internou e assim eu fiquei também. O Hospital do Pênfigo, para mim, é como se fosse o meu lar, entendeu? Assim, dentro de mim, eu nunca esqueci do hospital. Eu sempre, a minha referência era o Hospital do Pênfigo, qualquer lugar que eu fosse era o hospital. Porque foi lá que eu aprendi tudo que eu sei hoje. Expectativa de melhorar, vontade de retornar às atividades normais, de reencontrar a família ou então a alegria de testemunhar da cura. A vida desses pacientes está intimamente ligada a uma palavra: esperança. Além de proporcionar o restabelecimento da saúde, o Hospital Adventista do Pênfigo, ao longo desses anos, tem feito mais. O que nós mais queremos, além da promoção da saúde física, da saúde mental, a saúde espiritual. Então, nosso objetivo é que Jesus volte logo. E para isso, enquanto Jesus não volta, nós temos que fazer um trabalho humanizado. O hospital foi criado para procurar dar qualidade de vida a um grupo de pessoas. Mas mais do que dar qualidade de vida, o objetivo